Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, mais uma vez aqui, né? Hoje nós viemos falar sobre, eu vim falar com vocês, né? Sobre a missão de Jesus na busca pela oração. Isso está escrito em Marcos, lá no capítulo 1, versículo 35 até o 39. Eu estou com a Bíblia aqui e eu quero ler esse pedacinho para vocês. Olha só o que ele diz. Ele diz assim, ó. Aqui a Bíblia nos conta, né? Do versículo 35 do capítulo 1, quando Jesus está em Cafarnaum. Diz assim, ó. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então o Senhor Jesus, ele tinha essa necessidade da busca da oração, né? Então, ele falava, né? E dali ele saía para orar, né? Porque ele andou na sinagoga, né? Ele andava ali na sinagoga e ele pregava na sinagoga para todo aquele povo da Galileia e muitas vezes ele expulsou os demônios, né? Ele expulsava os demônios. Jesus, antes do amanhecer, ele se retirou para um lugar deserto e foi orar. E é assim que nós devemos fazer também, né? Sempre no amanhecer, né? Já a madrugadinha, tem pessoas que conseguem, que Deus acorda elas às 3 da manhã, às 5 para orar, né? Tem aquela rotina de oração, né? Então, nós devemos fazer como Jesus fazia. Ele se retirava para um lugar deserto para ele orar. Ele queria o silêncio, porque ali seria ele e o Pai. Enquanto isso, os discípulos, né, que seguiam ele procuravam. Os discípulos procuravam por ele, relatando que muitas pessoas estavam esperando ele. Então eles foram procurar. Mas, meu Deus, cadê Jesus, né? Não assim desse jeito que eu estou falando, né? Mas eles iam procurar onde está Jesus, que tem muitas pessoas esperando, né? Mas aí, em resposta a isso, Jesus então declara com toda prioridade, ele fala, ir aos outros lugares para pregar, pois essa é a minha missão, né? É a sua missão, quero dizer. Vá e fale de mim, leve a minha palavra, né? Porque essa é uma missão que eu estou te dando. Mas Jesus tinha a missão dele, a missão da oração, né? Este relato vem relatar duas coisas importantes que são fundamentais no ministério de Jesus. Primeiro, se fala da dependência do Pai. Ele dependia da oração, ele dependia de estar em oração, que por meio da oração ele focava na missão dele de estar presente com o Pai, né, no reino de Deus. Então ele não se deixava se distrair por nada e se retirava por um lugar mais silencioso, onde ele pudesse orar. Então, quando nós oramos, nós estamos declarando a Deus o quanto nós necessitamos dele, quanto nós necessitamos do Criador. E nós aprendemos que a oração, né, é a oração que ele nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso que estás nos céus. Quando estamos orando, nós falamos assim porque nós aprendemos, ele ensinou ao Filho, o Pai que está no céu, ensinou ao Filho a orar desta forma, Pai Nosso que estás nos céus, né? Então, quando estamos em comunhão com ele, nós estamos provando a Deus, a ele, que é impossível viver sem a presença dele. É impossível que a gente viva sem a presença dele. Porque nós precisamos seguir ele, seguir as orientações do Pai, né? O Pai orienta o Filho e o Filho faz em obediência aquilo que o Pai fala, porque o Pai já tem experiência, né? Então, o Pai orienta o Filho. Então, muitas vezes, quando vamos orar,
não necessariamente nós precisamos seguir aquela regra formal, né? De se ajoelhar, né? Se fizer isso, é excelente, né? De grande apreciação do Senhor Jesus. Ele aprecia isso. Mas não necessariamente seja obrigatório, né? Porque você precisa se expressar para Jesus de uma forma sincera. Não significa que você, ao dobrar o joelho, você esteja sendo sincero ao Senhor, né? Então, o Senhor, Ele ouve a oração feita com sinceridade. Quando você faz uma oração com sinceridade, Ele então te guia. O Senhor Jesus, Ele vai te guiando. Quando oramos com estamos com os nossos pensamentos elevados ao céu, elevado para o Pai, então o Senhor Jesus, Ele vem nos abrindo a nossa mente, né? E vai nos orientando, nos ensinando qual o caminho que devemos seguir. Você entende? Qual o caminho que devemos seguir? Ele nos guia, mas Ele vai nos ensinando a ter um relacionamento mais profundo com Ele, né? Porque ninguém pode orar de qualquer maneira, né? Tem que haver um sentimento, uma coisa verdadeira, né? Um sentimento, não um sentimento volúvel, né? Não ser uma pessoa volúvel, mas um sentimento, uma coisa que é verdade, né? Que ele está vendo que está saindo da sua alma, do seu interior, né? Então, quando nós buscamos, temos esse relacionamento com Deus, nós devemos sim falar como o Pai Nosso é dito, né? Pai Nosso que estás no céu, né? Pai Nosso que era conforme Ele fazia. E ao buscarmos assim, dessa forma, nós estamos buscando o reino dele, o reino de Deus. Quando nós buscamos Pai Nosso que estás no céu, né? Então, nós pedimos a Ele, mostramos para Ele que nós somos dependentes dEle. Nós dependemos dEle para pedir perdão, nós dependemos dEle para pedir proteção, né? Nós dependemos dEle para pedir que Ele livre a gente de todo mal. E aí Ele vem e age. Ele age a nosso favor de modo que... Porque Ele está vendo que há ali uma sinceridade profunda, um falar verdadeiro. Não é nada feito de qualquer maneira. Ah, Pai, está no céu, me proteja, me guarda, me livre de todo mal. E pronto, sabe? Você tem que ter um relacionamento mais íntimo, né? Uma intimidade mesmo com o Senhor Jesus. O que eu quero dizer? Em resumo, quero dizer que Deus age em toda a nossa vida. Ele age em toda a nossa vida de forma tão linda, né? Ele age na vida espiritual do cristão, daquele que crê, né? Então, Ele age na nossa vida. A nossa oração, ela vem promovendo uma intimidade com Deus. Ela promove na gente uma intimidade mais profunda com Deus. Por isso precisamos orar. A oração, ela é necessária por isso, né? Ontem eu vim falando, por que temos que orar, né? Então vamos aprender, saber por que precisamos orar. Porque a nossa oração, ela promove uma intimidade com Deus e também nos promove na gente a sermos mais fraternal para com o próximo, né? De a gente ter mais amor para com o próximo, né? Temos intimidade com Deus e temos uma fraternidade para com o próximo. Elizabeth, mas como é que é isso? Como que eu devo orar, né? Por exemplo, primeiro você não pode ser uma pessoa que ora de forma repetitiva, repetindo sempre a mesma coisa. Eu digo assim, não que
repetindo a mesma coisa, assim, por exemplo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome, e repetir de novo, entendeu? Não necessariamente assim. Eu digo, a pessoa não pode ser mecânica, agir mecanicamente, né? É preciso estabelecer assim uma relação forte, uma relação de amor, de confiança, de intimidade com Deus. É preciso reconhecer que Ele é Pai, Ele é o Pai nosso que está no céu. Por isso, né? Por isso que o Pai que está no céu ensinou ao Filho como fazer, como orar, né? Então Jesus nos ensina também, né, como orar o Pai Nosso, né? O Pai Nosso que estás nos céus. Então, o Pai Nosso, quando ele diz Pai Nosso que estás no céu, quando nós dizemos isso, nós estamos reconhecendo que Ele é o nosso Pai e que todos aqueles que creem nele vão ter a sua resposta, entende? Porque Deus, Ele nos convida a viver uma vida de amor, né, de paz. Ele nos convida a viver uma vida de intimidade com Ele. Nós devemos colocar Ele no centro da nossa atenção e confiar nele, né? Quando nós confiamos, nós estamos mostrando para Ele que nós também dependemos dele. E aí Ele derrama da sua providência sobre nossas vidas, Ele derrama da sua graça sobre nossas vidas, você entende? Então, esse relato aqui falando, né, quando fala assim, e levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no no Simão e os que com ele estavam, e achando-o, lhe disse, todos te buscam. E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Então ele diz, para isso vim. E pregava na sinagoga deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. Então este relato está revelando de forma bem fundamental, aqui bem necessária, né? Como que era o ministério de Jesus. E como que ele mostrava a sua dependência, né? A dependência dele do Pai. Ele precisava orar ao Pai, né? E para ele chegar próximo ao Pai, era por meio da oração, né? Então o seu foco na missão, a missão que ele tinha de pregar, para ele pregar o reino de Deus, ele precisava ter essa intimidade mais profunda com Deus, para que ele pudesse pregar com toda clareza, né? Com toda certeza para aqueles que precisavam ouvir a palavra, né? Todos os cristãos, todos aqueles que criam na palavra do Senhor. E ele não se distraía, Então a multidão procurava por ele e permaneciam ali comprometidos com o propósito que eles tinham, um propósito que era de buscar no Senhor para se ter cura, né? Ter algum benefício. Mas por que nós temos que dar prioridade na busca da oração como Jesus dava prioridade? Porque assim como Jesus, nós precisamos separar tempo para estar a sós com Deus. Porque Jesus, o Filho de Deus Pai, ele não se separava, aqui mesmo está falando aqui no versículo 35, está falando assim, ó, e levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. Ele procurava um lugar tranquilo para que ele tivesse essa conversa com o Pai, né? Por isso que eu digo, quando você tiver que falar com Deus, se ponha você e Deus, né? Você e Deus no seu quarto, no banheiro, em algum lugar, né? Até quando você estiver lavando uma louça, você que é mulher, né? Homem também lava louça, né? Homem também ajuda, tem muitos homens que ajudam em casa e isso é maravilhoso, né? Não deixa tudo assim para a mulher. Muitos homens gostam de ajudar, até cozinham, né? E tem comida, tem
alimento, tem comida de homem que é muito gostosa, tem homem que sabe cozinhar até melhor que uma mulher. Essa é a verdade, né? Então, assim como Jesus, ele se separava, ele ia para um lugar deserto para poder buscar um relacionamento mais profundo com Deus, assim nós precisamos também nos separar e separar tempo para estar a sós com Deus, buscando força e buscando nele a direção. Ele que vai nos guiando, né? Ele que vai dando a direção para a gente. Agora, tem uma coisa, não é fácil, né? Não é fácil. Tem pessoas que nem oram, não tem essa rotina de oração. Porque a pessoa não se mantém ali no foco, né? De estar em Cristo Jesus. É muito fácil, às vezes, se perder, né? Às vezes as pessoas se perdem porque não focam, né, em estar na presença do Pai para receber a graça, né? Então, nós precisamos lembrar que o propósito principal de tudo, quando nós buscamos na oração, é Cristo, né? Esse é o propósito principal, é a gente estar com Ele, é buscar, achando nele tudo aquilo que nós precisamos. Porque quando nós buscamos nele, Ele vai nos guiando, né? E vai nos orientando tudo que devemos fazer. E Ele traz, assim, as maravilhas para as nossas vidas. Então, quando nós pregamos o Evangelho, quando falamos, né, da palavra do Senhor Jesus através do Evangelho, nós estamos centrando Jesus, colocamos Jesus como o principal sempre. Ele deve estar sempre como o principal em tudo. Ele deve estar sempre como o principal em tudo. Então, o que nós podemos concluir? O que podemos concluir daqui? Nós podemos concluir que a oração é um cumprimento de missão, né? Todos nós temos uma missão. É o cumprimento de uma missão para que a gente venha estar mais próximo de Deus, priorizando o nosso relacionamento com Deus. E aí, quando nós priorizamos nosso relacionamento com Deus, nós queremos também que outras pessoas, porque a gente fica mais solícito, né? A gente fica mais amável, né? Quando buscamos no Senhor, porque o Senhor age na nossa vida, na vida física, sentimental, espiritual, em todas as áreas da nossa vida como cristão, Ele vem agindo, e aí nós precisamos compartilhar o Evangelho para que outras pessoas também recebam a graça de Deus. Então, nós temos que aprender, né, e entender que Deus é prioridade, tem que ser prioridade na nossa vida, Ele tem que estar em primeiro lugar, né? Depender de Deus em oração é a gente manter o nosso foco no propósito que Ele nos confiou, no propósito que Ele deu pra gente, que Ele quer que a gente faça. Então, por isso precisamos estar sempre orando. A oração nos ajuda, né? É por isso que deixa eu ver aqui no meu caderno, que o Senhor Jesus, ele se separava para orar, né? Ele se separava para orar, e muitas pessoas ficavam procurando por ele. Muitos te procuram, os discípulos, né, atrás dele, falavam, muitos estão te procurando. Por quê? Porque todos queriam cura, mas ninguém estava ali, né, assim, assíduos na oração, né? A querer cura, muitos querem. Querer ganhar muitas coisas, ter benefícios em várias coisas, muitas pessoas querem. Mas será que essas pessoas que querem tantos benefícios na vida, elas buscam no Senhor? Tem que buscar, tem que ter um relacionamento mais profundo com Jesus. É se declarar para Jesus de forma mais íntima, né? E esse relacionamento é que nos leva a gente receber
a graça de Deus, né? Nos leva a gente a receber a graça de Deus. Você entende o que eu falo? Então, precisamos fazer como o Senhor Jesus fazia. Ele levantava cedo, né? Levantava cedo e ao levantar, ele então seguia por um lugar deserto, um lugar onde tivesse silêncio, né? Um silêncio, porque é na madrugada, no silêncio da madrugada, que a gente consegue, né, ter muito mais intimidade com Deus. Por quê? Porque a gente está, durante o dia, nós estamos em volta aos movimentos da vida, né, os barulhos, muita coisa, mas mesmo assim, você não deve deixar de buscar no Senhor, seja lavando uma louça, seja varrendo uma casa, seja você dirigindo, seja onde você estiver, no trabalho, aonde você estiver, não importa. Você tem que se aproximar cada vez mais de Deus, buscando na oração, fazendo como Jesus. Ele ainda escuro, ele levantava muito cedo, saía cedo para um lugar deserto e ele ali orava. Ele orava ao Pai, ele buscava no Pai. Né? Ele sabia que aquele que poderia, né, que pode dar orientação a ele, fazer com que ele cumprisse o que fora mandado, era o Pai. Então ele se aproximava muito do Pai, o Pai nosso que estás nos céus, né? E ele orava, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a sua vontade. Então ele dizia, Senhor, que seja feita a sua vontade. E ele pedia que o Senhor ajudasse ele para que ele continuasse ali na sinagoga pregando a palavra ali por todo aquele povo, né, aquele povo da Galileia ali, e que o Senhor Jesus ajudasse ele a curar enfermos e a expulsar demônios, e assim foi feito, né? Ele foi curando pessoas, curou um leproso, ele gostou muito da fé da mulher, né? Que sangrava, né? Que sangrou muitos anos, e que ela pensou, se somente eu tocar nele, eu ficarei curada. Ele ficou muito feliz com isso, mas também ficou triste com a incredulidade de muitos, né? Então ele ia ao Pai orar e falava com o Pai todas essas coisas para que o Senhor Deus, o Pai Todo-Poderoso, pudesse ajudar-se a ele, né? Para que ele pudesse continuar pregando o Evangelho, né? E ensinando a palavra do Pai em toda a sinagoga, né? Para que ele pudesse ter condições ali de expulsar demônios. Aí então, aqui, entenda uma coisa para vocês, eu vou ler uma coisa aqui para vocês que é importante. Veja bem, aqui está escrito assim na palavra de Deus, na Bíblia, diz assim: mesmo após um dia de muito trabalho, pregando, curando e libertando várias pessoas, Jesus ainda encontrou forças para buscar a Deus de madrugada. Olha só, nós devemos fazer o mesmo. Às vezes passamos um dia atribulado, cansado, com muitas coisas por fazer, né? E nós trabalhamos a beça, mas mesmo assim precisamos buscar forças para orar ao Pai, né? Seja na madrugada, precisamos buscar força. Então isso está mostrando o quanto a oração é essencial para nos manter firmes na fé e fortes espiritualmente. Você entende? Precisamos estar fortes espiritualmente. Quando nós nos mantemos na fé, na oração, nós nos mantemos fortes, né? Por isso a oração é importante. É preciso seguir o exemplo deixado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que ele orava, ele procurava um lugar tranquilo, né? No caso, na época, ele ia para o deserto, né? Um local deserto lá, para que ele pudesse ficar a sós com Deus e orar. Lá ele orava. Então, o que nos dá força é quando nós seguimos os passos de Jesus, quando nós oramos, né?
ele traz para a gente mais força, maior fica a força na gente, mais preparados nós estamos para combater o inimigo, porque ele vai dando a direção e a gente assim, então nós vamos dominando tudo aquilo que tenta nos dominar, nós dominamos. Não permitimos que situações adversas venham fazer qualquer estrago na nossa vida, você entende? Por isso a oração é importante. A oração nos leva a ter um relacionamento mais forte com o Pai. Mais forte. Se todas as pessoas entendessem a rotina de oração, né? De orar na madrugada, mesmo estando cansado, tem que se esforçar para estar com o Senhor, para orar na madrugada. Muitas das vezes o Senhor Jesus acorda as pessoas às 3 da manhã. Eu, por exemplo, muitas vezes sou acordada às 3 da manhã, entre 2h30 e 3 horas da manhã, o Senhor me acorda. E aí, então, eu começo a orar, né? Faço alguma coisa que eu tenho que fazer, às vezes vou tomar água, vou ao banheiro, né? E depois, quando eu me deito de novo, eu vou para me deitar, então eu oro, né? Às vezes oro deitada, às vezes oro andando pela casa, levanto e ando pela casa e vou orando. E vou pedindo a Deus proteção divina. E é assim que nós devemos fazer, seguir o exemplo de Deus, né? Quando ele se levantava de manhã muito cedo, ainda escuro, e ia orar. Então, vamos confiar nele em todas as circunstâncias, seja qual ela for, seja qual for. Nós precisamos buscar no Mestre, né? Buscar em Deus, tá certo? Que Deus te abençoe grandemente. Agradeça a Ele por essa explicação. Procurei ser bem sucinta. Talvez eu tenha esquecido alguma coisa, mas vocês não me levem a mal, tá certo? Guardem a palavra, que é muito importante. É preciso seguir o exemplo deixado por Jesus Cristo, porque nos dá mais força. Ele nos prepara e nos dá direção, né? E aí nós conseguimos dominar tudo aquilo que é ruim, né? A gente domina o que tenta nos dominar, porque o Espírito de Deus está conosco, o Espírito Santo habita em nós, porque estamos com Ele, buscando, né? Quando buscamos a Ele, Ele está conosco e nós estamos com Ele, tá certo? E aí nós podemos ficar mais tranquilo, olhar para a direção que Ele está nos dando, a direção de Deus, seguindo os passos dele. Tome como exemplo Jesus, que saía para um deserto para orar. E nós podemos, na madrugada, no silêncio da noite, buscar em Deus, né? E ali nos derramarmos para Ele. E aí nosso espírito, a nossa alma, fica muito agradecida. É verdade. A alma agradece porque sai um peso e a gente fica bem, né? A gente fica como branquinhos, vamos dizer assim, branquinhos como a neve, né? A neve não é branquinha? Ela é branquinha, branquinha, né? E nós sentimos bem, né? Nossa alma fica liberta, né? Ela fica liberta de todo mal, porque estamos ali confiando em Deus através da oração. Por isso a oração é importante, porque ela nos prepara e vai nos dando direção de estarmos sempre na presença de Deus, tá certo? Boa noite para vocês mais uma vez, que Deus abençoe grandemente e até amanhã, se Deus quiser. Não esqueçam de orar não, tá bom? Ore, se você puder compartilha essa palavra, leva para alguém. Se você não achar que deve, e aí faça aquilo que seu coração mandar, tá certo? Mas não siga as ordens do coração, siga o Espírito de Deus, que Ele vai te dizer o melhor caminho, tá certo? Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.